Que coro! Lindas vozes, coro Monte Sião, é um coro renomado na Igreja Toquista, são 40 anos de história e hoje temos o prazer de ouvir assim, não é? Em grande. Temos aqui o nosso mestre Jonas e temos nosso responsável, Mano Augusto Pedro. Queremos saber como é que aparece o coro Monte Sião, como é que... Porque as pessoas ouvem, né? Mas não conhecem a história. Nós agora, dentro do programa Lombombo, temos a oportunidade de ouvir a história do coro Monte Sião. Mestre Jonas. Muito obrigado. Na verdade, o Grupo Coral Monte Sião, como é de conhecimento de todos, é um grupo pertencente à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, sim, Tribo Oeste. No entanto, é um grupo que vem de uma banda musical ou banda instrumental, chamado Wana do Oeste. Ok. Isso aqui estamos a falar dos anos 70 e 80. Portanto, este grupo, no ano de 1982, evolui para um grupo coral através de uma rifa. No entanto, na visão do então nosso dirigente, achou por bem transformar os grupos musicais para grupos corais. Sim. É assim que nesta evolução Monte Sião foi também contemplado. Estamos a falar dos grupos corais Monte Sião, David, Arcanjo Miguel. Sim. É assim que o Monte Sião passa de Iana Oeste para Monte Sião, Grupo Coral Monte Sião, sim, através de uma rifa. Nosso dirigente organizou em sua casa este ato e foram convidados os responsáveis, os representantes dos grupos. E o Monte Sião esteve representado pelo nosso irmão Marcos Pereira, que por sua vez, no dia 5 de maio de 82, ao tirar a rifa, abrindo-se a rifa, encontrou-se o nome Monte Sião. Então, o grupo Iana Oeste, grupo instrumental de Iana Oeste, deixa de ser chamado de grupo instrumental Iana Oeste para grupo coral Monte Sião. Ok. E ali começam a funcionar já como coro, não é isso, Mano Augusto? Pois, e só para dar mais... dar mais fundamentação naquilo que o nosso mestre acabou de dizer. Quando estamos a falar do nosso dirigente, estamos a falar concretamente do profeta Simão Gonçalves Toco. E então, o profeta, na missão dele de organização, achou que aquele princípio deveria evoluir para grupos corais e então, como disse já o mestre, de que esses grupos todos, que o Monte Sião, no caso, era o Iana Oeste, que significa Filhos do Oeste. Ok. E então evolui para Monte Sião, fruto dessa escolha da rifa. Sim, então aí o filho que estava ali no estado de gestação nasce. Sim. Muito bom, muito bom. Mas nós queremos só assim esmiuçar um pouco. Quando falamos de Tribo Oeste, é que região de Angola, exatamente? Quais são as províncias afetas a essa região? Portanto, quando estamos a falar da Tribo Oeste, nós estamos a falar, sobretudo, da zona norte litoral de Angola. Nós estamos a falar do Ambris, Nzeto, Musserra, ou Ambris, Musserra, Nzeto, Tomboco, Quinzal, Mucula, Soio, Noki, Cabinda. No entanto, nós estamos aqui a falar de 3 províncias, praticamente. 3 províncias, estou a falar do ponto de vista da divisão geográfica de Angola. Porque temos o Ambris que pertence ao Bengo. Mas, falando das regiões eclesiásticas dentro da Igreja Toquista, o Ambris pertence ao Oeste. No entanto, estamos a falar de uma parte do Bengo, onde está o Ambris, estamos a falar da província do Zaire e a província de Cabinda. É uma diversidade muito, muito rica, não é? Realmente. Sim, em termos de línguas, cultura.
A província do Bengo, falando concretamente da província do Bengo, portanto, tem o Ambris. No entanto, no Ambris nós temos a língua Kikongo, dentro da província do Bengo. No entanto, temos 2 línguas dentro da tribo oeste. Ok. Né? Simplesmente. Que é o Kikongo e o Fiote. Porque os do Ambris falam Kikongo. Ok, ok. Temos o Fiote por causa de Cabinda. Eu pensava que tivesse também Quimbundo, em algum sítio aí do oeste, não? Não, esse já é parte do Uís. Esse já É o Uís, sim, ok. uma parte. Agora, o oeste tem tal qual acontece com o Bengo, sim. também acontece no oeste, que o Mbanza Congo, embora sendo a capital da província do Zaire, Sim. Naquilo que é a divisão administrativa da igreja, naquilo que é a estrutura administrativa da igreja, o Mbanza Congo não faz parte da tribo oeste, certo? Certo. Então, daí a razão de o Mexe não ter mencionado o Mbanza Congo, só para efeito de esclarecimento. Ok. Alguns manos que estão a nos acompanhar e não conhecem bem a estrutura da Igreja Toquista, não é? Estão a nos ouvir aqui falar de tribo, se calhar, não é? Outros órgãos como área. Papai responsável queria, se calhar, fazer um rescaldo rápido de como a nossa igreja está estruturada nessa questão de tribo, áreas, paróquias, que é para situarmos os demais ouvintes. E depois eu ia perguntar se os coristas vêm das diversas áreas da tribo oeste, ou como é que é feita a seleção dos coristas na tribo oeste. Bom, na verdade, naquilo que é a estrutura da igreja, nós temos a estrutura de base. Princípio. Na estrutura de base nós temos classes, temos áreas, temos paróquias. E daí, depois é que temos a estrutura intermédia. Na estrutura intermédia temos a tribo e as províncias eclesiásticas. E então, os que preenchem as paróquias, na verdade, vêm das classes. E os que preenchem as tribos são os membros vindos das áreas. E, concretamente, para termos coristas, efetivamente são esses que vêm das áreas, das diversas áreas que comportam a tribo, que então representam o Monte Sião. Monte Sião. E agora, como é que acontece a seleção? Qualquer corista de qualquer das áreas da tribo oeste pode vir alistar-se, falar eu quero fazer parte do coro, ou ele automaticamente faz parte do coro, passa por algum teste, passa por alguma audição, não sei como é que acontece. Na verdade, é um direito que assiste a todos. Ok. É um direito que assiste a todos. Mas, como tudo, há limitações. E então o teste é um dos mecanismos e aquilo que também são as políticas e as linhas diretrizes do grupo coral é que os membros que têm de fazer parte do grupo coral têm de ter em conta aquilo que são as políticas, se eles se revêem naquilo que são as políticas do grupo coral, para então poderem seguir a marcha juntos. Ok, mas não tem políticas muito duras, né? Eu estou já ouvindo aqui políticas, se calhar tem que saber cantar aqueles gritos todos, ou isso tudo pode aprender dentro do coro? Não, o coro na verdade é uma escola. Ok. Eu pessoalmente que falo, tenho sido um aluno do grupo coral. Tenho sido um aluno. Então, o coro dá essa oportunidade, graças a Deus. Ok. Quando falamos de medida em termos de disciplina, a igreja é regida por disciplina, por uma conduta que é muito fiscalizada. Sim, sim. E então, é nesses aspectos. E o coro não pode, de forma alguma, deixar de velar naquilo que são as normas da igreja. Então, em função daquilo que está estatuído na igreja, também o coro tem regulamento interno, e então, em função disso, aplica aquilo que é a administração que se adequa para que o coro possa
evoluir. Okay. Agora, esse primeiro hino que ouvimos é muito lindo, mestre. Qual é o título do hino, né? E como é que aparece? Quem compôs? Em que ano? Onde é que cantaram? Eu sei que esses hinos têm sempre uma história por detrás. Exatamente. O hino tem o título O Ensemble. O Ensemble que significa é sagrado o coração do nosso dirigente. Uau! Portanto, aqui o hino Ensemble, o seu compositor é o mestre Valdemar. Ok. Primeiro mestre do grupo primeiro Coral mestre. Monte Sião. E, por sinal, este hino é o primeiro hino que o Monte Sião canta na condição de coro. De coro, sim, depois da rifa. Depois da rifa. Ok. O hino Ensemble, que retrata, na verdade, aquilo que é o coração do nosso dirigente. Falamos aqui o Mageje, ouvimos ali o Ensemble Moio Aquicla Mageje, e diz que jamais será reprovado diante de Deus o nosso dirigente, porque o seu coração é um coração sagrado. Uau. É uma pessoa acolhedora, uma pessoa humilde. Sabemos que nosso dirigente passou por muitas vicissitudes, mas ainda assim não temos registro de ter se revoltado. Não existe alguém que diz que Simão Toco lhe fez isso ou aquilo, independentemente de tudo que ele passou. Portanto, é um hino que foi escrito nos anos 80. Anos 80. Uau. Exatamente. Uau. E nós conservamos esse hino até hoje, temos vindo a trabalhar nele para mantermos também vivo aquilo que é as nossas raízes, porque até estamos no Lubombo, sim. Né? Que as nossas raízes, quando estamos a cantar o ensemble, nós voltamos às raízes. Voltamos onde saímos. Sim. Onde o coro saiu. Onde o coro saiu. Uma pergunta que não se quer calar. O coro já cantava assim desde o princípio? Digo, essa forma única, não é, do coro Monte Sião de cantar, que nós conhecemos na igreja toquista, é para quando é Monte Sião, tudo para. Nós vamos ficar atentos a ouvir. É mestria, é técnica, é dinâmica. Será que já era assim no princípio? Ou o coro terá passado por algumas formações, mestres diferentes que foram trazendo o seu conhecimento ao coro? Ou sempre já foi assim? O grupo Coral Monte Sião, na verdade, evoluiu bastante. Mas temos aqui a referenciar que, a nível do Oeste, nós sempre tivemos tendências de procurarmos analisar a música com muito cuidado. Ok. E porque muitos dos nossos mestres vieram das igrejas evangélicas. E já sabemos que as igrejas evangélicas, do ponto de vista de canto, coral e música, já tinham uma pequena evolução em relação à nossa realidade. Sim. Portanto, a entrada desses membros na igreja toquista e fazendo parte do Oeste, pertencendo ao grupo Coral Monte Sião, trazem uma visão, sabe, no que diz respeito àquilo que é a qualidade musical, né, para um grupo coral. Sim. Com algumas limitações para alguns mestres. É isso que eu ia já perguntar. Exatamente. Se não tiveram algumas limitações devido ao nosso canto padrão. Exatamente. Sim. Com algumas limitações, mas isso foi evoluindo. A realidade do mestre Valdemar, né, que é um grande compositor, estamos aqui a falar de um grande compositor, que é o autor do hino O Ensemble, também já tinha alguns toques daquilo que é tonic solfa, solfejo. Tá? Tivemos o mestre Eclesiastes, que era uma pessoa muito ligada ao nosso mestre Lázaro, Simão Lázaro, que era o mestre do grupo coral central da igreja. E já sabemos quem era o mestre Lázaro na história da igreja. Portanto, o mestre Eclesiastes também já tinha uma visão, porque também veio da igreja evangélica. Agora, o Monte Sião, a partir dos anos 97, 98, 2000, aqui estamos a falar daquele período em que a igreja estava no processo de reunificação. Portanto, conhece então aqui o reencontro dos seus filhos, uns que vinham da ex-18 e os então anciãos conselheiros. Encontra-se aqui os irmãos vindo do grupo coral Cor dos Céus, tá? E
o mestre Ângelo, nesse momento, o Ângelo, estamos aqui a fazer referência do mestre Ângelo João Isabel, que era um mestre do grupo coral Monte Sião, na antiga, então, Anciãos e Conselheiros. Né? Aqui, com o falecimento do mestre Eclesiastes, no ano de 97, o mestre Ângelo assume, porque imagine só que a igreja unificou-se no ano 97, estamos aqui a falar entre o mês de junho, julho, se a memória não me falha, mas o mestre Eclesiastes veio falecer no mês de setembro, do mesmo ano, da unificação. Portanto, o mestre Ângelo, como mestre auxiliar, assume o grupo. Sentiu-se desafiado, aquilo que eram os desafios do coro Passos Pilionagem, né? E é assim que ele vai, então, à academia. Tem contato com o nosso mestre embaixo. Yeah. Ele faz o curso de música. Infelizmente, o mestre Ângelo, hoje, já não está conosco na igreja toquista. E nós, então, na altura, éramos os seus pioneiros. Estávamos ali, estava a mestre Lina Ngonga. Sai o mestre Ângelo, ficamos com a mestre Lina. Mas aqui nos anos, estamos aqui a falar dos 2013, 2014, depois nós sentimos que alguma coisa tínhamos que fazer. Fomos obrigados a fazer uma formação, mas na vertente tonic solfa. Contratamos uma pessoa, um professor de música, estamos aqui a falar do mestre João Maria Tubanzana, de Imã, que, na verdade, veio revolucionar o grupo coral Monte Sião. Portanto, para responder à questão, é para dizer que, desde o início, o Monte Sião teve sempre essa visão, e porque isso pode ser testemunhado por aqueles que já conhecem o Monte Sião a partir da sua gênese. Quer dizer que os que vêm encontram já essa visão e vamos evoluindo simplesmente. Exatamente. Monte Sião celeste lar, tu és o meu prazer. Quando eu puder te contemplar no teu fulgor, no teu fulgor, no teu fulgor, no teu fulgor, no
minha mata mate, meu doce lar. O meu coração deseja ver o teu fulgor nos altos céus, nos altos céus. Gozando na luz, eu vou morar nos altos céus, nos altos céus, na pátria perena, na pátria perena. O hino que acabamos de acompanhar com o título Monte Sião Celestilar é um hino que, na verdade, é uma adaptação feita, é uma versão feita, ela tem uma original do Inário. Portanto, esta é uma adaptação feita pelo nosso mestre Ângelo João Isabel. Ok. Estamos aqui a falar do ano de 98, 99, 2000. Mas com essa nova dinâmica que surgiu no grupo coral, com o nosso professor João Maria Tubanzana, deu-se uma outra roupagem então a essa música. Ok. Tá? Portanto, muitos conhecem o hino Monte Sião Celestilar, né? Que são coristas antigos. Se ouvirem, há uma realidade diferente. Diferente, ok. Portanto, Isso em termos de arranjos, em né? termos de arranjos, Mas a letra continua a letra intacta. continua ali intacta, Sim, não sim. se mexeu nada. Ok. Tá bom. Agora, mestre, gostaria de saber como é que acontecem os ensaios, não é? Em termos de distribuição de vozes, também ensaiam com instrumentos. Como é que acontecem geralmente os ensaios do coro? Bem, os ensaios do coro, falando do ponto de vista técnico, Sim. nós temos um instrumento que usamos nos ensaios, que são as partituras. Ok. Portanto, as partituras já têm as vozes ali bem postas. Temos o soprano, o contralto, o tenor e o baixo. Depois surgem aquelas inspirações que muitas das vezes nós trabalhamos a música com base na partitura, mas depois daquelas inspirações que vêm, trouxemos uma coisa que não está na partitura. Sim. Portanto, do ponto de vista de divisão, basicamente é isto que acontece. Os coristas que se apresentam ao Monte Sião, procuramos ouvi-los a cantar, para depois definirmos a voz Sim. em que ele poderá pertencer, se vai atuar a partir do soprano, Sim, de se acordo do ao seu contralto, alcance, né? exatamente. Porque nem todos temos Sim. capacidade de cantar soprano, ou então tem capacidade de cantar tenor ou baixo. Então, Ou se calhar com base- num hino consegue, mas no outro hino não. Exatamente. Sim. Então, é esta a realidade que acontece. Nós procuramos ouvir para ver a natureza da voz, né, da própria pessoa, e depois aconselhamos. Epá, para a sua realidade, passa para o baixo, Sim. e a partir de qualquer voz que ele vir a pertencer, começam então aquilo que são os trabalhos que é responsabilidade dos mestres. Dos mestres. Os mestres, independentemente do domínio do hino, mas procurarmos que as vozes estejam ao nível daquilo que é a filosofia da música. Da música. Ok. Exatamente. Mas também é isso, quer dizer, para atingir isso aí, para chegar a sair, o Monte Sião tem um calendário de ensaios. O Monte Sião ensaia todas as semanas. Todos os dias? Todas as semanas ensaia. Tem 3 dias por 3 dias por semana semana, de ok. ensaios, que tem cerca de 2 a 3 horas de ensaio, para justamente conferir alguma habilidade no cântico, como disse o mestre, fazer um enquadramento, porque senão não se atinge a lugar nenhum se tivermos tudo assim disperso. Então faz-se sempre um enquadramento, dependendo do talento que cada um apresentar, ainda que não apresentar, como escola, tem então essa parte didática de ir dando instruções necessárias para que
o corista ou aquele irmão que se apresentar não se sentir inibido. Sim. Então temos esse trabalho todo dentro do grupo a funcionar. Agora, todos os coristas, ou se calhar os principais, seriam obrigados a aprender a ler partitura para facilitar esse processo? Ou só o mestre é que tem o domínio da partitura e ensina as vozes para os coristas? Bom, na verdade seria bom. Sim, sim. Seria bom que os coristas pudessem ler a partitura, mas não acontece. Não evoluímos até ali ainda. Nessa altura. Só para contribuir. Sim. Na verdade, a nossa visão vai até lá. Sim. No entanto, nós procuramos identificar as dificuldades que o coro tem e procuramos estabelecer etapas, sim, fases. A primeira fase, procuramos que os nossos mestres tivessem capacidade de ler e interpretar partituras. sim, Para depois, estes, numa outra fase, procurarmos então que deem formações aos coristas internamente e não só, sim, deem formações no sentido de os mesmos, que são os coristas, também poderem fazerem também a leitura ou terem capacidade de ler e interpretar partituras. Portanto, isso é para dizermos que a nossa primeira fase no processo formativo, no que diz respeito ao aspecto de leitura, interpretação ou mesmo anotação musical, sim, neste momento estamos na fase dos mestres, sim, sim, os que fazem parte da equipe técnica. sim, sim. Ok. Logo, estamos numa fase em que o mestre tem o domínio das partituras e ensina. O que é bom também, eu acredito que quando passar para a segunda fase, em que os coristas também têm domínio, então, para o Monte Sião, para falar com o mestre Jonas, já tenho que marcar audiência, né? Não será tanto. Realmente, será muito bom, porque quando os grupos começam a atingir níveis do gênero, sim, aí a exigência é maior, facilitamos também o trabalho dos mestres, sim, procuramos também ganhar mais tempo, não é? E porque ali também já começamos a ver o Monte Sião no monte. No monte. Não, mas já estão no monte, com certeza. Mano, em termos de instrumentos, né? Sei que a voz também é um instrumento. Para os mestres, a voz é um instrumento. Mas os outros instrumentos, né, palpáveis, como as guitarras, piano, bateria, o coro Monte Sião geralmente é conhecido pelas vozes. Sei que tem uma banda, mas quase que não se fala da banda. Será que é por escolha do coro ou da direção de que vamos capitalizar mais nas vozes, ou a banda também tem a mesma dimensão ou almeja essa dimensão que as vozes têm? Bom, na verdade, conforme já dizíamos no início, que o coro nasceu mesmo nesta base. Ok. Música instrumentalizada e cântico. Sim. Ok, também com instrumentos. Sim, sim. Okay. Ele nasceu já assim. Sim. E desde então foi vivendo assim, mas fruto dessas evoluções, onde muitos dos que faziam parte do grupo coral deixaram de fazer parte por muita irresponsabilidade. Hoje temos muitos deles na direção central da igreja, assim como na direção da tribo. Sim. Então tem muitas tarefas. Sim. E sobre si pesa responsabilidades àquele nível. Sim. E temos, nesta altura, a geração nova. E olhando para aquilo que são os desafios vários que o mundo apresenta, então nós ainda temos essa deficiência, temos esse déficit dos jovens conseguirem ter, de facto, cruzado essa situação da vida profissional, da vida pessoal e o trabalho do coro. Nós temos essa dificuldade nesta altura, não é como antes, porque antes era mesmo assim tão coisa, mas hoje temos evitado esforço para ver mitigada essa situação, para que o coro, de facto, assuma aquilo que é a sua essência,
e seja o grupo coral mesmo, Sim. instrumento cântico. Ok. Pois. Ok. Oh, herói de Cristo que lutaste cederá ao mal. Mais vantagem concedeste à luz da salvação. Bravos, Cristo pois se alegra pelo vosso labutar. Bravos, Cristo pois se alegra pelo vosso labutar. Sempre é prometedor a voz do nosso rei. No resto, desfrutar na nova Jerusalém a glória sem fim. Força, valorosos crentes, Cristo em vós se alegrará. Força, valorosos crentes, Cristo em vós se alegrará. Nos retalhos deste mundo, trevas qual existem mais. Ampla tábua, luz da aurora, acena todos os corações. Glória ao Salvador, o Criador universal. Glória ao Salvador, o Criador universal. O bramido ecoa todo ouvido desde o despertar. Do leão da tribo de Judá, valente e vencedor. Justo, único, amado Deus, assim o proclamou. Justo, único, amado Deus, assim o proclamou. Justo, único, amado Deus, assim o proclamou. O Coro Monte Sião completa este ano, 2022, no dia 5 de maio, 40 anos. Papá, como é que é esse sentimento, o número 4? 4 mais 0. Nós, na nossa numeração espiritual, tiramos o 0 e fica só 4. O que é que isso representa, essa graça, essa dádiva? Como é que está o coração do Monte Sião ao celebrar este 40º aniversário? Representa a responsabilidade, representa maturidade, Sim. representa um caminho, um percurso feito com um sacrifício, um percurso árduo, mas satisfatório. Satisfatório na medida em que nós temos a presença do nosso Deus. Sim. Significa de que todo esse sacrifício terá valido muito. E então, ao celebrarmos os 40 anos, temos mais renovada ainda a esperança de que nosso Deus é conosco. Nosso Deus é conosco e isso nos vale muito mais do que qualquer coisa. E então, nós, nos 40 anos, passou-se muita coisa e também muita coisa ainda queremos continuar a fazer. Tudo para a honra e glória do nosso Deus, porque o objetivo do Monte Sião é louvar e engrandecer a nosso Deus através do cântico. Sim. E então, este é um Monte Sião que se sente regozijado, se sente mesmo muito motivado para continuar a seguir à frente.
Uau. Ok. Mestre, esse nome, Sião, Monte Sião, por si só fala muita coisa, né? Mas se calhar há alguns irmãos que não conseguem entender bem o nome, não é? E também gostaria de ouvir se há alguma revelação, alguma coisa que tem motivado o coro, digo revelação espiritual, não é? Daquilo que é o propósito, daquilo que é o lema do coro, não é? O coro foi escolhido, não é, por rifas, mas nós sabemos que Deus não adivinha. Deus faz as coisas por providência. Então o nome não foi a calhar, o nome foi escolhido por Deus, mas por uma rifa do homem. Então Deus sempre usa o homem para fazer o seu propósito, mesmo ele não sabendo. Então o mestre consegue nos falar o que representa este nome, Monte Sião, e como é que ele vai de encontro à dimensão do nome e aquilo que são as profecias acerca do mesmo coro. Uma questão complexa, né, para responder, mas vamos lá. Na verdade, temos ali uma Bíblia. Biblicamente, Monte Sião é o espaço onde foi erguido, então, o Templo de Davi, se a memória não me falha. Espiritualmente, é o local onde habita o Senhor. Revela a Bíblia, nesse momento não tenho em mente a passagem bíblica. Portanto, só o facto de sabermos que Monte Sião é o monte do Senhor, onde habita o Senhor, então tem esse peso. Esse peso. Na verdade, para nós é uma dádiva. Sim. É uma dádiva termos calhado com esse nome, né? Quis Deus que no ano 82 passássemos a sermos chamados Monte Sião. E, na verdade, nos caiu bem. Nos caiu bem. Portanto, a dimensão de Monte Sião, para nós, obriga-nos, é uma constante, vou dizer uma constante, vamos dizer que leva-nos a cada vez mais procurarmos a nos purificar. Santidade. Santidade. Yeah. Tá? Portanto, não é só o nome, mas procuramos trazer esse elemento, que é o Monte Sião. É o lugar onde habita o Senhor. Sim. Então, se é um espaço onde habita o Senhor é santo. É importante aqueles que estejam com Ele sejam santos. É isso que procuramos transmitir ao povo que conduzimos. É nisso também que procuramos, né, pautar, Sim. embora estarmos num mundo difícil. Sim. Né? Mas voltando um pouco, eu iria dizer também que nesses 40 anos que estamos comemorando do Monte Sião, dizia o nosso diretor, um percurso, muita turbulência, mas também momentos de boas recordações. Podemos trazer aqui, por exemplo, os primeiros desafios que tivemos fora da igreja tocuista, em que o Monte Sião representou a igreja tocuista num concurso e tivemos a bênção de termos sido classificados em primeiro lugar. Por 2 vezes estivemos no projeto Pré-Gospel, depois estivemos no Festival da Canção Canta para Jesus. Isso foi mais ou menos 2014? Estamos a falar 2014, 2015. Ok. Portanto, no meio desse percurso temos esse registro. Sim. E para nós seria uma grande alegria, Sim, nos festejos dos nossos 40 anos, termos aqueles elementos que faziam parte daquele embrião. sim, Da Ana Oeste. Estamos a falar aqui do irmão Paulo Domingos Vemba, Mano Mingo. Estamos a falar do Mano Pedro Vemba, Mano Ngapé. Estamos a falar do papá Manuel Pires Miala, né? O próprio Mano Neto, que é Antônio Neto, que na verdade foi um grande suporte para este grupo. Estamos a falar também do Mano Josué Pedro Pereira, né? São elementos que, na verdade, ao festejarmos os 40 anos, a presença desses elementos no grupo ou então numa atividade do grupo, para nós seria bastante gratificante, porque estaríamos ali a mostrar aos nossos mais velhos que valeu a pena o seu esforço, valeu a pena
terem tido a iniciativa e a coragem de criarem um grupo Iana Oeste e que evoluiu para Monte Sião, e nós estamos aqui a continuar a defender aquilo que foram, na verdade, as suas obras. Sim. Estamos aqui a continuar a defender ou a valorizar os seus esforços. Sim. E sempre com a mensagem de Cristo, né? Exatamente. Sim. Agora, para terminar mesmo, já estamos na reta final, queremos saber acerca das festividades, né? Para este 40º aniversário, o que é que temos para 2022 e projetos também que o coro tem. Bom, na verdade, para dar corpo a essas festividades dos 40 anos, o grupo, a direção do coro gizou um conjunto de atividades. Uma delas é esta que estamos aqui a cumprir neste momento. Com muito gosto. E nós agradecemos a oportunidade, agradecemos pelo acolhimento. E verdadeiramente nos sentimos em casa. Nós é que agradecemos, até porque estamos mesmo em casa, sabe que o programa está a passar agora também na Rádio Toquista. Okay. Então o universo toquista, tanto em Angola como os que estão a ouvir pela Rádio Toquista Online, também estão a ouvir o grande coro Monte Sião. Ok, nós agradecemos mais uma vez. Seja bem-vindo. Podem voltar quantas vezes quiserem. Muito obrigado, muito obrigado. Sim. E pronto, então, como dizia, nós temos, dentre outras, temos palestras, temos seminários, sempre no espírito virado de capacitação e a elevação do conhecimento do homem. Isso é algo que entendemos que não se deve descartar. Temos galas, temos aí por realizar também concertos, que é um leque de atividade que exige da nossa parte muito trabalho, de facto. Sim. E isto é para este ano. E para mais adiante nós vamos continuar a primar pela formação. É aquilo que nós dizíamos no princípio, de que nesta altura temos como os guias, mestres que têm a leitura de pauta, que têm aquele domínio, mas queremos continuar a evoluir para alargar mais esse número. Sim. E então, a longo prazo temos isso e termos uma estrutura administrativa um pouco mais acertada. E então esses são os projetos que temos em carteira. Nada será fácil, são mesmo desafios, atendendo aquilo que são os contratempos que temos. Então nós temos essa agenda por cumprir. Ok. Então, no mês de maio, no dia 5, podemos esperar um concerto do coro? Na verdade, o concerto do coro não está para o mês de maio. No mês de maio teremos a gala. Gala. Ok. Na tribo mesmo ou ainda ao lugar a anunciar? Um lugar anunciado. Ok. Lugar anunciado. Tá bom. Não, nós queremos já passar, né? As pessoas ficam já atentas, mas pronto, fica a surpresa. Mas vai chegar. Vai chegar. Tá bom. Portanto, o concerto vai ser a última atividade a ser realizada. Isso vai ser para o final do ano. Nós vamos festejar os 40 anos o ano todo. Uau, muito bom. Ok, vamos essas atividades que fazer referência ao nosso diretor. Portanto, ontem tivemos uma palestra, por exemplo, com o tema, a performance de um grupo coral, no qual tivemos como preletor o nosso irmão Valdemar Caetano, pertencente à Igreja Metodista. Sim, conheço. Esteve lá conosco, foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E hoje estamos aqui no programa Olombombo com o nosso irmão Praia. Prazer. Sim, prazer todo nosso. Portanto, as festividades continuam. Tá? São várias atividades das festividades dos 40 anos. Né? Teremos, tal como dizia o nosso diretor, teremos assaltos musicais, né? Teremos uma sopa solidária. Sim. Pronto. E para encerrarmos então as nossas festividades,
no final do ano nós estaremos a realizar então o concerto grande musical. Concerto. Ok, tá bom. Chegamos assim à reta final do programa, mas antes disso, se calhar, gostaríamos de saber onde é que podemos encontrar o Coro Monte Sião nas redes sociais. Não sei, tem alguma página no Facebook, no YouTube, algum canal? Bom, na verdade temos desenvolvido realmente um trabalho intenso nesse sentido. Temos já uma página, bom, nós vamos deixar. Ok. Nós vamos deixar, temos já um programa, uma plataforma já, estamos a explorar a desenvolver. Pois. Ok, tá bom. Então nós vamos passar depois na telinha, não é? E também os links, não é? Que é para as pessoas estarem atentos a essas atividades que estamos à espera ao decorrer do ano. Então, mais uma vez, muito obrigado, mestre Jonas. Quer deixar uma última palavra para aqueles cristãos, irmãos que nos ouvem? Queremos, desde já, agradecer a oportunidade que nos foi dada e dizer a todos que Monte Sião é um grupo coral aberto. Tá? Estamos aqui para ouvir conselhos, para recebermos contribuições. Né? E quem quiser chegar ao nosso local de ensaio, nós estamos na Terra Nova, junto à Escola Menino Neco. Portanto, ensaiamos nas terças, quartas e sextas-feiras, das 17 às 19 horas. Tá? E, desde já, nas nossas festividades, nas atividades como, por exemplo, o concerto, a gala, esperamos ver os irmãos. Ok. Tá bom. Muito obrigado, Mano Augusto. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Para reiterar do que o Monte Sião é o Monte Sião, que somos todos nós. Amém. Logo, nós todos, como igreja, se nos revermos no Monte Sião, já é um ganho para Deus. Todo um trabalho que se realiza no Monte Sião não visa engrandecer o homem nenhum, a não ser Deus. Amém. Então, nós continuamos a orar e vamos continuar a suplicar para que Deus continue a guiar os destinos do Monte Sião. E todo um esforço, todo um apoio, todo aquele apoio que pudermos receber será bem-vindo, que o Monte Sião, como obra de Deus, precisa e entendemos que também merece. Amém. Então, estamos abertos para contribuições boas, para crítica, como já referi ao mestre. Então, estamos aqui nesta escola e nessa estrada para continuarmos a aprender e absorver coisas boas. Ok, muito bom, muito obrigado, meus cotas, meus manos, meus irmãos em Cristo. Obrigado a você que esteve a acompanhar pela Rádio Toquista, frequência 89.1 FM e pelo YouTube, né, canal Lombombo. Agradecemos todos os nossos parceiros, todos os nossos colaboradores, todos os nossos amigos e irmãos que direto ou indiretamente têm ajudado o programa a crescer. Então, fiquem super ligados. Programa Olombombo. Até já. Nani
aleluia.